conceitos e terminologias são importantes? São, naturalmente. Porque a partir do momento que nós entendemos o conceito de uma determinada atividade, de determinada função, nós podemos desenvolvê-la com mais praticidade, com mais eficácia, com mais eficiência. Então vamos entender alguns desses conceitos que são importantíssimos na educação inclusiva e que, por sinal, estão sendo muito mal entendidos. Tá? Quais são esses conceitos? Principalmente os das funções ligadas ao aluno. Primeira delas, vamos ver logo o profissional de apoio escolar, que é aquele profissional determinado pela Lei Brasileira de Inclusão para todos os alunos que não têm condições de ir sozinho ao banheiro, de se alimentar, coisas nesse sentido. Então, esse profissional de apoio escolar é um profissional que precisa ser letrado, precisa ser graduado, precisa ser professor. Pelo contrário, ele pode ser até analfabeto, porque a função dele é uma função de levar a criança para o banheiro, levar a criança para a alimentação, auxiliar nessas coisas. Nada a ver com aprendizagem. Nada. Ok? Que fique bem claro isso. Os professores de sala de aula comum estão confundindo e dizendo que esse cara é quem tem que tomar conta das tarefas dele, que tem que ajudar ele no dever de casa, no dever de sala. Nada disso. Não é para isso. Ele não pode ser um professor auxiliar do aluno ali, porque nenhum aluno de inclusão, nenhum aluno em escola inclusiva tem professor auxiliar. Não pode ter professor auxiliar. Porque se tiver um professor auxiliar, acabou toda a conceituação da educação inclusiva. Então, vimos o profissional de apoio escolar, agora vamos ver a conceituação de educação inclusiva para voltar para o resto. Por que educação inclusiva? Qual é o conceito de educação inclusiva? Por que ela surgiu? Porque existiam as escolas especializadas antes, né? Então, por que não continuar com as escolas especializadas? Porque o conceito de escolas especializadas é profissionais especializados desenvolvendo aquele tipo de comorbidade, síndrome, transtorno o máximo possível. Por que não continua assim? Porque viu-se que todas as pessoas possuem aquilo chamado neurônios espelho. E que todas as pessoas possuem no seu cérebro um sistema límbico que, utilizando o processo de neurônios espelho, consegue detectar o funcionamento cerebral das pessoas que estão em volta. Funcionamento em geral das pessoas que estão em volta. Então, se todas as pessoas que estão em volta têm algumas possibilidades de gestos, de atitudes, de comportamentos, de fala e tudo, que são melhores do que essa pessoa, do que eu, por exemplo. Meu cérebro está detectando que todo mundo aqui consegue fazer um monte de coisa e eu não. Aí o meu cérebro vai e sozinho faz de tudo para me consertar, para eu ficar igual àquelas outras pessoas. Porque aquelas outras pessoas o meu cérebro considerou pessoas normais, que a maioria faz. E eu, como sou minoria, não faço, eu sou anormal, preciso ser normal. Então meu cérebro sozinho vai me corrigir. Agora, se eu estou numa escola especializada, tá? O que vai acontecer? Eu vou olhar para todos os lados e vou ver que todos os meus colegas são iguais a mim, têm os mesmos defeitos. O que meu cérebro vai detectar? Que eu sou normal, igual aos outros. Então meu cérebro vai ficar tranquilo, relaxado, não vai se preocupar mais e não vai corrigir nenhum defeito meu porque não considerou nada defeito. Eu sou tão normal como todos os outros. Entenderam a história? Já me pegando daquela escola e me colocando numa sala em que todos são ditos normais, meu cérebro vai fazer de tudo para me corrigir e eu reduzir todos os meus sintomas. Se eu não estiver sofrendo bullying, muito importante isso. Mas o conceito de educação inclusiva é esse. Então, baseado nesse conceito, nós já podemos responder uma porção de perguntas que estão sendo feitas todos os dias. Como, por exemplo, como é que eu vou dar conta de todos os alunos? Eu só posso dar conta dos alunos de um determinado nível? Não. Nós temos que dar conta de todos os alunos, porque aquele aluno especial foi colocado ali na sua sala para ser seu aluno também.
E para ele sentir que você dá tanta atenção a ele como a todos os outros. Para ele sentir que você é tanto professor dele como professor dos outros. Para ele perceber que ele tem... Aí o cérebro dele vai ver que os outros fazem algumas coisas que ele não está conseguindo ainda, o cérebro dele considera ainda. E vai começar a tentar corrigir tudo o que puder dele. Mas para isso, ele tem que estar com a autoestima elevada, alegre, feliz, satisfeito. Isso significa ele está se sentindo igual aos outros. Então esse é o conceito de educação inclusiva. Então, pelo conceito de educação inclusiva, quem é o professor do aluno de inclusão? É o mesmo professor dos demais alunos, certo? Ele pode ter um professor especial para ele? Jamais, porque senão é melhor ele voltar para a escola especializada. Entenderam a história? Vamos voltar agora às pessoas, funções. Profissional especializado, lei de proteção ao autista. O autista, se houver necessidade, precisa ter um profissional especializado para lhe auxiliar. Qual a função desse profissional especializado? Ser professor auxiliar? A gente já viu que não. Que ninguém pode ter professor auxiliar, senão acaba o conceito de educação inclusiva. Então esse profissional especializado, ele vai estar ali enquanto o autista não tiver estabelecido a relação de proximidade sua com o professor comum, que é dele também, e com seus colegas, que são dele também. Então, enquanto ele não estiver se sentindo partícipe da aula com aquele professor de todos, sendo dele também, e os seus colegas sendo seus colegas também, esse profissional especializado não está cumprindo a sua missão. Então, esse profissional especializado, quanto mais rápido ele conseguir estar dispensado dessa função, mais eficiente ele foi. Então a eficiência, a eficácia de um profissional especializado, que eu chamo de mediador, é estabelecer essa relação o mais rápido possível para estar dispensado dessa função. Então ele não pode ensinar, ele não pode ajudar nas tarefas. Então ele está ao lado do aluno, o aluno ainda não está estabelecendo a relação com o professor. Aí o aluno não está entendendo o que está escrito ali. O que esse profissional faz? Professor, nós estamos em dúvida. Nós. Então esse profissional especializado, ele tem dois conceitos importantes que ele tem que assumir. Primeiro, empatia. Ele tem que gostar daquele aluno. Segundo conceito, colega e não professor. Ele tem que estabelecer uma relação de coleguismo com seu colega, mas um colega que não vai ensinar, não vai tirar dúvida, vai ter tantas dúvidas quanto ele. Se ele não entender uma coisa, esse mediador tem que dizer que não entendeu também, chamar o professor comum. É o professor comum quem tem que começar a estabelecer essa relação. Aí, feito isso, quando esse autista sozinho já chamar o professor comum, ele já sabe que ele está dispensado dessa função. Falta outra, que é o estabelecimento da relação de amizade desse autista com todos os seus colegas da turma. Feito isso, ele está dispensado também. Entendido? Então esse cara não pode ser professor auxiliar de jeito nenhum. O professor da sala é um só. Tá? Pronto. Outro conceito. Profissional de atendimento educacional especializado. Quem é esse? Psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, todos os profissionais que vão desenvolver o cognitivo do aluno com necessidades educacionais específicas. Não estou falando aqui de cego, surdo, nada disso, porque eles têm o cérebro normal. Eles são alunos normais. Apenas tem cegueira, surdez, que aí vai ser compensado com outras formas de relacionamento mais da linguagem, né? Linguagem de Libras, Braille, etc. Nós estamos falando de deficiência intelectual, tá? Ponto de entendimento em algumas matérias muito abaixo. Então o cara está com 11 anos, mas está com ponto de entendimento em matemática equivalente ao garoto de 8. Em português ele está com ponto de entendimento equivalente a mais ou menos 11 mesmo. Em geografia está abaixo, o outro está acima. Então nós temos que verificar como está essa capacidade dele de entendimento, tá? Para desenvolvê-la cada vez mais. Feito essa análise do aluno e estabelecidos exercícios, etc., que vão ser feitos para cada vez melhorar mais a sua capacidade de elaboração, entendimento e tudo, chama-se o professor da sala de aula comum e disse quais as características desse aluno dele
que ele precisa respeitar para adaptar o conteúdo da sua disciplina, para adaptar o próprio currículo, etc. E a forma dele se comunicar com esse aluno, a forma dele estabelecer a comunicação de vai e vem com esse aluno. Aí o professor de sala de aula comum assume aquilo, vai para a sala de aula e vai fazer o seu papel. Qual é o papel do professor de sala de aula comum? É, primeiro, assumir que se ele tem 30 alunos na sua sala, os 30 alunos são os seus 30 alunos. Ele jamais poderá dizer que ele tem 25 alunos e 3 autistas, 28 alunos e 2 autistas. Ele tem 30 alunos. Tá? Enquanto ele disser isso, ele está excluindo alunos que são dele, da responsabilidade dele e cujo desenvolvimento da conhecimento e intelectualidade é dele, responsabilidade só dele, de mais ninguém. Tá? Então, esse professor da sala de aula comum é o responsável pela aprendizagem de todos os seus alunos, independentemente da situação de cada um. Ele não pode ter professor auxiliar. Ponto. Agora vamos ver o seguinte, por que a maioria dos professores de sala de comum estão dizendo que isso é impossível? Porque eles não estão se atualizando. Infelizmente é isso. Tá? Por quê? Porque no nosso colégio, há 21 anos que nós já fazemos isso, mesmo sem legislação nenhuma. Por quê? Porque todos os colégios mantêm uma estrutura didático-pedagógica de 300 anos atrás. Os alunos todos enfileirados, um quadro ali na frente, o quadro negro, o quadro verde, o quadro branco, ou lousa eletrônica, que não mudou nada, só mudou a eletrônica, tá? E o professor dando aula expositiva e os alunos tendo que ficar ouvindo. Então ele só pode dar aula para um nível. Porque quem estiver fora do nível do que ele está falando não vai entender nada. E isso ocorre em todas as salas de aula normais. Certo? Então, esse esquema, essa metodologia didático-pedagógica de 300 anos nunca funcionou, e no nosso Brasil está por comprovação, porque nós temos alunos com notas ótimas e no final, quando você faz uma avaliação real, de verdade, as notas são péssimas. Nós somos o pior país de aprendizagem do mundo há mais de 30 anos, há mais de 25 anos. Somos o pior do mundo. Tá? Que a aprendizagem caiu violentamente. Então, nós temos que mudar alguma coisa. Mudar o quê? Mudar a metodologia. Então, esse professor só vai conseguir exercer o seu papel de professor de uma escola responsável, não digo nem inclusiva, porque toda escola responsável deveria ter uma metodologia que alcançasse todos os seus alunos. Se a sua metodologia não garante a aprendizagem de todos os alunos da sua sala, a metodologia que está errada, não é o aluno que está errado. Tá? Então, isso é muito importante, esse conceito que nós vamos ver no decorrer dos próximos vídeos. Tá? Bom, então, esse professor da sala de comum é isso. Para isso, ele tem que arranjar uma metodologia. Nós, no nosso colégio, desenvolvemos a metodologia IUP de dinâmica grupal, que é uma metodologia em que o professor entra na sala, sai da sala sem estresse nenhum, ele não dá aula praticamente, a aula expositiva ele praticamente não fala quase nada, mas ele senta em cada grupo operativo para acompanhar, avaliar e ajudar todos os alunos que estão trabalhando em cima do roteiro que ele preparou, certo? E com isso, passando por todos os alunos, com isso ele está conseguindo saber quem é quem sabe o quem não está entendendo, porque ele está próximo de todos os alunos. Essa metodologia existe, essa metodologia foi criada pelo nosso instituto, mas qualquer metodologia serve desde que se ponha criatividade na cabeça e saiba-se que só pode ter um professor na sala e esse professor tem que alcançar todos os seus alunos. Tem que conhecer todos eles, conhecer todas as suas dificuldades e tudo. Nessa metodologia ele entra e sai desestressado ainda por cima, tá? Então, quando o professor diz, eu não sei como faz, então estude a metodologia inclusiva. A do IUP está à disposição de todo mundo. Tá? Nós não fizemos para nós. Nós fizemos porque para nós funciona. Quem quiser copiar, copie. Já tem escola copiando do Pará ao Rio Grande do Sul. Outro conceito é o conceito de inclusão, que nós falamos. Inclusão escolar, então, é isso. Inclusão é colocar as pessoas que têm qualquer tipo de necessidade de educação específica junto daquelas que não têm, para que o seu próprio cérebro ajude na sua recuperação. Tá?
E a educação especial é completamente diferente. Então, esses são os principais conceitos, principais terminologias que nós temos que estar bem claros em relação a isso, ok? Então, nós vimos conceitos e terminologias mais importantes no processo de educação inclusiva.